Esse sábado, 12º sábado, a nossa classe de jovens, ela ficou responsável por toda a escola sabatina. Então você já viu a Daniela, aqui à frente, a Patrícia, outros ainda virão. E a gente resolveu fazer uma lição geral, para apresentar para aqui a classe dos adultos que nós, apesar de estarmos separados, nós também fazemos parte dessa escola sabatina. E eu vou misturar um pouco com a lição de jovens, um pouco da de adultos, para a gente poder aqui conversar sobre a lição dessa semana. O tema é avaliança, testemunho e evangelismo. Nós já estamos aqui há vários sábados estudando, hoje é o penúltimo sábado desse trimestre, né? Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que vocês fechassem os olhos para que a gente possa fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, estaremos recapitulando a Tua lição, o estudo da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito possa, nesse momento, agir em nós, para que nos dê entendimento, sabedoria, para uma compreensão completa da Tua mensagem. Esteja conosco, Senhor. É o que te peço agora, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Conta uma história que uma menina, ela estava desiludida com a vida, e ela ficou caminhando numa ponte, onde ela ficou bem no beirado dessa ponte, prestes a se jogar. Enquanto ela estava nesse beirado, ela começou a olhar e se lembrar de tudo que ela vinha passando nos dias da sua vida. Angústia, sofrimento, decepções. E ela estava decidida a tirar a sua vida, para que ela não precisasse mais sofrer, não precisasse mais passar por tudo aquilo. E aconteceu que, quando ela estava prestes a se jogar, ela sentiu uma mão segurando e puxando de volta. Naquela mesma noite, 2 rapazes estavam numa reunião de pequeno grupo e estavam passando por aquele caminho ali, onde viram um par de sapatos. E aí eles caminharam um pouco mais à frente e viram aquela menina prestes a se jogar. Então eles a salvaram. Naquela noite, aqueles rapazes tiveram uma noção do que é o serviço cristão, um pouco do serviço cristão. E anos depois, então oraram por aquela moça e deixaram, seguiram. Só que eles não sabiam o que iria acontecer com aquela moça. Não sabiam se ela iria voltar a fazer o que estava pensando, se iria tomar um outro caminho. E anos depois, num culto, ao final, uma moça cumprimentou o rapaz e disse assim: você lembra de mim naquela noite? E o rapaz se lembrou que era aquela moça. E ela contando que depois daquele encontro, ela procurou conhecer o Jesus que ele tinha apresentado para ela. E pessoas apareceram na vida dela. E através dessas pessoas ela conheceu a palavra, conheceu a igreja. Através de uma atitude, através de um gesto, houve a transformação em uma vida. E a lição dessa semana, ela vai explorar isso. A questão de avaliar o sucesso. Será que o sucesso do evangelismo está ligado com a quantidade de dinheiro que é investido? Será que é com a quantidade de pessoas que comparecem nesses eventos? Será que está ligado com a quantidade de batismo? Como será que a gente pode estar avaliando a questão do evangelismo e também do testemunho? Então é isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Pode passar já, assim, vai ter uns slides aqui para facilitar. Então aqui eu já coloquei os objetivos da lição que a gente possa entender. Primeiro, destacar a necessidade de se avaliar resultados congregacionais da igreja, avaliar o que está sendo feito. Segundo, entender como essa avaliação ela vai nos auxiliar no crescimento espiritual nosso, meu e o seu. E terceiro, proporcionar reflexão sobre como a igreja local, aqui a igreja de Canasvieiras, tem usado a avaliação como ferramenta útil na projeção de crescimento. Então, basicamente, a gente tem que sair daqui entendendo isso aqui. Para que serve essa avaliação? Por que avaliar? Que é a próximo slide, texto-chave. Como brinco de ouro e enfeite de ouro, fino é repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Pode passar, Jess. Por que avaliar? Essa é a parte do domingo. Pode passar mais um, Jess.
O que aconteceria se a igreja não avaliasse o perfil de seus líderes ou até mesmo de seus propósitos missionários? Queria fazer uma pergunta para vocês: por que é necessário fazer uma avaliação de alguma coisa? Por que a gente avalia? É necessário realmente avaliar? 3 coisas. Para descobrir se tudo está correto, se há falhas e como corrigir. Exato. Alguém mais? Eu acho assim, Everton, eu acho até a gente tem falhado nesse sentido, né? Eu acho que até o final de cada trimestre, os líderes da igreja, os líderes de cada departamento, não como comissão de igreja, mas fazer uma reunião de um bate-papo, no sentido de o que precisa melhorar, o que precisa fazer para o bom andamento de cada departamento. Exato. Porque nós temos que ter essa avaliação diariamente, porque Deus está nos avaliando, né? Então, para o bom andamento da igreja, para o bom andamento do trabalho missionário, o crescimento da igreja, tem que existir sempre esse tipo de conversação, né? É verdade. Alguém mais? A avaliação tem que começar por nós mesmos. Exato. Eu sou a igreja, né? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Você já parou para se avaliar? Como é que está a tua vida? Porque a tua vida, se ela está boa ou ruim, ela vai refletir aqui dentro. Se você está bem, o teu trabalho vai render. Se você está mal, como é que vai ficar a tua condição aqui dentro da igreja? Né? Você vai deixar a desejar. E quando alguém deixa a desejar, todo o resto também sofre. Porque a igreja não vai caminhar assim, como a gente planeja, né? Algumas coisas vão ficar para trás, né? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu testemunho? Né? Será que as pessoas que estão à sua volta, elas estão contentes com as tuas atitudes? Elas se sentem à vontade quando estão ao seu lado? Diariamente a gente tem que avaliar a nossa vida. Assim como o Rubens falou que ao final de cada período na igreja tem projetos que tem que parar para avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que precisa melhorar. Nossa vida também. A gente tem que sempre estar aqui para parar e avaliar. Nossa, eu fiz determinadas coisas, mas não deu certo. Por que será que não deu certo? E se eu fizer diferente, será que pode ser melhor? Traçar alguns caminhos que a gente pode fazer para melhorar. O princípio da avaliação é nós entendermos que somos imperfeitos. Ou seja, partindo desse princípio, você como líder ou como cristão, no seu relacionamento com o irmão ou com qualquer que seja, com quem quer que seja, você tem que saber que vai haver erro. Ou seja, enquanto estivermos nesse mundo, por mais boa vontade, por mais esforço que façamos, alguma coisa nós vamos deixar a desejar. Então, quando você parte desse princípio que você não é perfeito, então você tem a consciência que precisa se avaliar e que precisa avaliar o teu trabalho, né? Consequentemente, como líder, você também está preparado ou se prepara para ser avaliado pelos outros. Então, quando você parte desse princípio, eu não sou perfeito, né? A gente tem que se reavaliar para saber, será que eu estou indo no caminho certo mesmo? Será que eu estou me afastando de Deus, me aproximando? Como é que está a minha condição? Agora, assim, complementando o que o Francisco falou, precisa ter muita consagração mesmo, porque para a gente admitir que está errado, que precisa melhorar, tem que estar numa atmosfera de adoração, de contato com Deus muito forte, principalmente quando líder. Porque liderar uma igreja, por exemplo, não é liderar uma matilha de crianças, são pessoas, envolve sentimentos de cada um, personalidade, caráter de cada um, e aí a gente como líder tem que ir se ajustando para não machucar, para não magoar, ao mesmo tempo para levantar. Então é importante mesmo que a gente seja avaliado para justamente a gente sempre fazer esse recall o tempo todo. Não, eu preciso me consagrar mais, eu preciso estar mais próximo de Deus para poder fazer o melhor para a minha casa, para a minha igreja. E sempre a começar pela casa da gente, eu acho que é o fundamental. Porque se a gente não é o que a gente é na igreja, não é na casa, eu acho que não vale de nada. Então eu digo isso pela minha vida. Por exemplo, já aproveitando a deixa, eu quero dar um pequeno testemunho. Eu estava assim, esgotado no meu trabalho, sabe? Esgotado, não estava conseguindo fazer render. Talvez eu não tivesse o mesmo know-how de muitos profissionais para poder produzir o que eu precisava. E eu estava assim, pensando em desistir.
Foi aí quando eu vi minha esposa, fui humilde para ouvir minha esposa, quando muitas vezes eu tentava resolver as coisas por mim mesmo, achando que era um super-herói. E quando eu decidi ouvir ela, eu vi que as coisas foram melhorando, eu decidi me consagrar mais. E graças a Deus eu consegui fechar um negocinho, vou pagar todas as minhas dívidas e ainda vou poder manter mais ou menos uns 2 meses assim, tranquilo, sabe? Então o que era? Eu estava com falta de fé, talvez eu não estava me consagrando o suficiente, porque é muito fácil você assumir uma posição na igreja de liderança para você não fazer nada, cruzar os braços e o que adianta. Então a parte da consagração que eu compartilhei foi justamente que eu decidi fazer, ainda não estou no ápice, porque eu deveria estar, mas eu estou lutando e eu sei que em nome de Jesus eu vou conseguir. Exato. A nossa maior pregação não é aqui na frente, não é aqui no público, é no nosso dia a dia. Lá fora, né, que é muito mais complicado. Pode passar, Jaci. Então, eu coloquei aqui alguns pontos sobre essa questão do domingo. Né? Deus espera que as orientações bíblicas sirvam como referencial de avaliação para a igreja, seja os critérios pessoais como congregacionais. E uma igreja que não considera sua missão à luz da expectativa divina corre um sério risco de perder sua relevância espiritual. Pode passar? Avaliando de maneira cordial, segunda-feira. Pode passar também, Jéssica. Qual o impacto que uma avaliação desequilibrada pode provocar no trabalho missionário individual? Os especialistas eles dizem o seguinte, que se você fala para uma pessoa várias vezes palavras de afirmação, ela começa a acreditar que aquilo é verdade. Mas se você fizer o contrário também, começar a falar para pessoas várias vezes que ela não consegue, que ela é fraca, que isso e que aquilo, ela também acredita, começa a acreditar. E isso que ela acredita sendo bom ou ruim vai determinar o futuro dela, nas ações dela. E aí essa pergunta, qual o impacto que uma avaliação desequilibrada pode provocar no trabalho meu e seu? Porque assim, antes da gente responder, eu gosto de comparar a igreja como se fosse um time de futebol. Né? Cada pessoa ela tem uma habilidade, cada jogador tem uma habilidade, é uma posição diferente. Eu não posso avaliar o goleiro com o mesmo critério que eu vou avaliar o atacante. São posições diferentes, é um trabalho diferente. E na igreja é a mesma coisa. Nem todo mundo tem que chamar na frente para pregar, e quem não vem não tem que criticar. Por quê? Porque ele não consegue pregar, não sabe fazer alguma coisa melhor do que de repente quem prega. Né? E como que uma avaliação errada do trabalho do irmão pode prejudicar a vida dele? Em que situações a gente pode estar fazendo isso? O que os irmãos acham? Eu estava vendo essa parte da lição. A primeira coisa, quando você vai fazer a avaliação, hoje as empresas, eu me lembro que quando eu me formei em teologia, que a Associação Santa Catarina me chamou para cá, a primeira pergunta que eles fizeram não era se eu tirava nota 10, se eu sabia grego, hebraico. A primeira pergunta que eles fizeram, como é o relacionamento dele com os colegas aí no seminário? Ou seja, inteligência emocional. Então, dentro de uma avaliação, é necessário que haja, principalmente a educação. A Bíblia o estudo vai falar na questão do amor, na avaliação, e é uma parte que eu acredito que você vai abordar. Mas a gente tem que ter inteligência emocional para saber dizer a palavra certa, na hora certa e de forma certa. Né? A gente sabedoria. Para não tornar uma reunião de avaliação e uma avaliação de discussão, de acusação, enfim, normalmente isso acontece por falta de educação e preparação emocional. Né? Principalmente para encorajar o líder, né? Para encorajar, para dar motivação para ele. Porque se você observar, antes de você falar o que é ruim, você dizer tudo aquilo que ele faz de bom. E você falando tudo aquilo que ele faz de bom, quando você colocar o que precisa ajustar, você vai estar falando com amor, com carinho, e vai estar falando para salvar, que é o melhor. A pessoa vai entender. Né? Vai entender. Verdade. Por isso que eu estava falando que seria interessante a gente começar a ter o hábito dessas conversas, né? Porque eu percebo que é nessas reuniões, como a Márcia está falando, que muitas vezes a pessoa dá o seu testemunho que ele fez durante o trimestre e ele está esperando que alguém diga que foi bom ou foi ruim, assim, com amor. Então, assim a igreja consegue crescer. É uma palavra amiga, a pessoa fez tal coisa, ó, maravilha, coisa boa que você fez. Então, isso cresce a pessoa. E aí vai unindo o grupo cada vez mais para a igreja poder crescer. Exato. Só
você tocou num assunto ali, eu vou tirar a minha experiência. Se você me der uma porrada, no outro dia eu vou estar tranquilo contigo. Agora, se você falar, a palavra tem tanta força para mim, que é uma coisa assim que eu não sei explicar. Então, essa questão de você dizer, olha, valeu, foi bom que você colocou, é muito importante, principalmente para quem está começando. Por exemplo, eu vi a Patrícia passando a carta de informativa ali, né? Poxa, daqui uns dias ela vai estar sem aquele papel, porque ela já fez a primeira vez, ela usou o papel, mas o exercício, a prática, então ela fez bem feito para quem fez a primeira vez, né? Então, ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor dela, então a gente tem que ver sempre o lado bom e incentivar as pessoas nesse sentido. Exato. Tem uma história interessante que dizem que lá na Europa, na Inglaterra, um grupo de estudantes estava ali na beira da praia, quando de repente viram que um barco começou a virar. E tinha várias pessoas naquele barco. E aquele estudante rápido começou a nadar e começou a tirar um monte de gente, e voltava, e voltava. E depois passaram vários anos e alguém perguntou para ele, já tinha falecido, e perguntaram para a esposa dele, tá, mas essas pessoas que ele salvou, 17 pessoas, o que elas fizeram para o teu marido? Ela assim, nenhum deles algum dia veio dizer pelo menos um muito obrigado, nenhum. E aí conta que ela chegou a escrever uma carta que diz assim, meu marido sempre manteve esse ponto de vista acerca daquele episódio, nunca manifestou qualquer ressentimento e tenho certeza que nunca o sentiu, fez o melhor que pôde sem esperar recompensa ou apreciação. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você fez um trabalho bem feito e alguém te falou muito obrigado? Você não se sentiu muito lisonjeado? Muito melhor do que receber um salário? Muito obrigado, parabéns. E é isso que a gente tem que fazer. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa, a gente tem que elogiar, tem que incentivar, para que ela se motive e faça mais e melhor. Porque a gente tem que entender que o inimigo do ótimo é o bom. Se a gente se contenta com o que está bom, a gente nunca vai sair do lugar. A gente tem que procurar o ótimo, a excelência, a santificação. E na vida espiritual é assim. A gente se acomoda. A gente não quer chegar na excelência. A gente acostuma com o bom. Ah, assim tá bom. Não tá nem... É o morno, né? Não tá nem quente nem frio. Ah, assim tá bom. Minha vida está tranquila. A gente fica naquela zona de conforto, achando que não precisa melhorar, que assim tá bom. Não. Tem que buscar a excelência. Eu queria dizer, a gente teve alguns problemas aí há poucos dias, e eu quero testemunhar o seguinte: é tão bom você se envolver com a igreja, é tão bom, eu estou me sentindo assim, muito mais útil do que muitas vezes a vida toda que a gente tem na igreja, de chegar, sentar, fazer pouca coisa e voltar para casa. Então você se envolvendo com a igreja, você participando dos problemas e das coisas que acontecem na igreja, tu volta para casa assim, satisfeito, com a consciência tranquila. E eu estou me sentindo muito bem atualmente por estar fazendo isso. Amém. Amém. Pode passar já essa, a gente vê aqui os comentários. Então assim, as avaliações devem reconhecer os aspectos positivos e negativos, sempre, né? Mas, como a Márcia falou, você dá evidência para aquilo que é bom e depois você corrige aquilo que está errado, sutilmente, né? Outra coisa, quando se avalia algo, é necessário observar dois elementos de maneira equilibrada: os processos envolvidos e os resultados obtidos. O que se faz e aquilo que é o resultado daquilo. E qualquer avaliação deve promover o crescimento em amor e em boas obras. Crescimento em amor, não é em crítica, é em amor. Assim a pessoa cresce. Pode passar. O que o Senhor pede? Pode passar mais um? As pessoas podem avaliar nossa espiritualidade a partir do nosso comportamento? E aí? Todo mundo pode participar, hein? Está tudo aberto aqui para todo mundo. Deus pede dedicação total, né? Verdade. Diz lá, amarás ao teu próximo. Aliás, desculpa, amarás ao teu Deus de todo o teu coração. Então Deus pede que a gente se entregue totalmente Isso. ao serviço dele. É exatamente aquilo que a gente colocou no instante, mas o que Deus espera na nossa avaliação é que ela esteja fundamentada, baseada no amor.
Ou seja, eu li um livro certa vez que tinha uma frase assim: só critica quem é perfeito, e quem é perfeito não critica. Ou seja, não existe crítica positiva. A crítica, ela é crítica, entendeu? Mas quando você avalia, é diferente de criticar. Porque quando você avalia, a Márcia falou uma coisa que ela talvez aprendeu ouvindo, mas que a gente aprende no curso de liderança, que é o método PNP. Ou seja, se você quer falar que alguém tem que melhorar numa coisa, você chega primeiro evidenciando os aspectos positivos daquela pessoa. Em seguida, você mostra aquilo que você queria que ela mudasse e termina dizendo positivamente: mas olha, você é tão bom e tem tantos dons que você vai conseguir. Ou seja, com isso, o coração da pessoa recebe. Então, essa avaliação, seja minha ou de quem quer que seja, tem que ser baseada no amor. E aproveitando essa fala, é muito bom, eu elogiei do culto, mas eu gostaria de evidenciar um aspecto positivo da igreja. Por exemplo, aquele último adoração infantil que a Melly fez, né? Foi tão perfeito que o menino estava ali fora e eu achava que ele tinha se acidentado e corri para cima dele: rapaz, eu te levo no pronto-socorro. E depois eu percebi que era uma meia com tinta que parecia que o braço estava arranhado, né? Então, uma coisa positiva. E eu tenho certeza que quando eu disse isso, ela disse: eu vou me programar mais. Então eu acredito que vai vir coisas melhores, né? É assim que funciona. E assim, Deus, ele espera o quê? Que nós o amemos. E ele não vai nos amar porque a gente o ama, não. A gente tem que amar Deus porque ele nos amou primeiro, né? Que nós andemos com ele. A questão do crescimento espiritual, todos os dias, conversar com Deus. E outra coisa, obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Se nós seguirmos essas 3 linhas, não tem como a gente não entender o propósito de Deus na nossa vida. Não tem como a gente não saber o que Deus pede. É muito claro. Na leitura da Bíblia, na oração, e no teu dia a dia você não, conforme Ele pede, não tem como você não ouvir a voz dele. É muito claro isso. Com licença, uma coisa assim que eu acho muito importante é nunca procurar colocar que a pessoa está certa ou errada. Eu acho que as pessoas se enganam. As pessoas sempre vivem talvez no equívoco, no engano. Rotular de certo ou errado fica depois, acho, um pouco mais fácil de reconstruir algumas coisas. Mas assim, acho muito importante também parabenizar, né, que Deus tem iluminado a cabeça de todas as pessoas para abranger esses tópicos aí, porque ajudam as pessoas que vivem talvez em conflito ou em algumas situações consigam clarear as suas ideias e ter uma luz que conduza realmente um caminho de entendimento. E só um detalhe assim que eu gostaria de adiantar: é impressionante como a gente, né, no pecado, por que a gente, sabe que o pecado vai acontecer e a gente não consegue às vezes controlar, né, o desequilíbrio e tal, o nosso comportamento. Então, vindo aqui realmente aquilo que o colega lá, o irmão me surpreendeu há pouco, que realmente a igreja conforta, a igreja ilumina, a igreja ajuda a resolver, ela resolve, né? Esse é um dos propósitos da igreja, né? Você estar aqui, compartilhar, ver sua dor que você passou durante a semana, ouvir de repente o que o irmão falou, até você: nossa, o meu problema não é tão grande assim, né? Porque o irmão está pior do que eu, então tem que ajudar ele. Então, ao invés de pedir ajuda, eu vou ajudar, e ajudando você se ajuda. Então é uma troca. É muito bom estar aqui. Sim, é uma troca. Por isso que mais do que nunca a gente precisa promover mais a união entre igreja. Vamos supor assim, às vezes tem um irmãozinho da igreja que está precisando de trabalho, mas ele, mas aquele irmãozinho dá um testemunho meio confuso lá fora. Nós não devíamos pensar isso. Nós temos que abraçar e estar disposto a trazer ele para dentro da nossa casa, mesmo ele talvez por algum motivo ou outro escandalizando lá fora ou não, entende? Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa promover a união mais do que nunca, tanto como líderes, quanto irmãos, quanto igreja, para que esse tipo de confusão que o irmão pode falar é uma confusão de quem ama, e você não dizer que a pessoa está errada ou rotular a pessoa. Então, é essa atitude de amor que a gente precisa desenvolver mais entre nós, para que a gente se ajude, porque nós somos um povo que Deus promoveu para que nós
mesmo com dificuldade, pudesse superar tudo isso com muita elegância, com muita distinção, com paz no coração, sabe? E assim, nós adultos estamos sendo avaliados. Eu estou sendo avaliado nesse momento, vocês quando estão avaliados, todo mundo é avaliado. E avalia, isso é uma coisa natural. E com certeza, o nosso comportamento, ele é um reflexo daquilo que a gente é. Se eu me comporto de maneira incorreta, é porque o meu relacionamento com Deus é muito fraco, a minha leitura da Bíblia é muito fraca, ou nem leio. E a gente, como a gente vai se afastando de Deus, o nosso comportamento ele muda, não tem como ser diferente. É uma coisa assim, ó, a partir do momento que você entrega o coração a Deus, se você se batiza, você, se foi de fato uma conversão verdadeira, você nunca mais vai voltar a ser o que era antes, não volta mais. É um processo, você não pode regredir, é sempre progredir com uma escala de santificação. E com certeza, se você fizer alguma coisa errada, alguém vai te apontar o dedo, porque tem sempre alguém avaliando o teu comportamento, mesmo que não seja da igreja, mas vai te apontar o dedo. Ah, você vai ser adventista? Se você for agora comprar na Imperatriz, alguém vai ver e vai te apontar: o que você está fazendo aqui agora? Você não é adventista? É assim. Oi, Emerson, antes de partir. Por isso que eu acho importante, eu falei ainda há pouco, se todo mundo conseguisse olhar para os olhos que as pessoas estão se enganando, não estão errando, talvez não seria contato, seria direto para uma conversa. Sim. Porque mais uma vez a pessoa está sendo do outro lado. As pessoas se enganam, eu sempre prefiro dizer isso, as pessoas se enganam, elas não erram. Ninguém acredita que nenhum ser humano é capaz de errar de propósito. É uma condição que a pessoa está passando e acaba então, se enfraquece, né? Mas antes de passar desse tema, que eu acho que é o centro da lição, eu penso que esses princípios de avaliação em relação, porque a lição vem para nós nos avaliarmos como membros da igreja e como líder da igreja. Mas eu acho que esse princípio de avaliação ele deve ser estendido à nossa vida como marido, como esposa, como pai, como filhos. Ou seja, a avaliação, como é que eu tenho sido agora que minha esposa está operada? Será que eu tenho sido um marido presente? Será que eu estou fazendo as coisas? Ou seja, e também na hora de avaliar o papel dela como esposa, também usar o princípio do amor, mas também fazendo avaliação positiva e negativa. E com isso, ao avanço, ao crescimento. Exatamente. Pode passar já sentindo um pouquinho. Deus espera que o nosso amor por Ele se expresse através de uma vida de fidelidade e obediência aos seus mandamentos. No processo de evangelismo e testemunho, nós devemos o quê? Salientar em primeiro lugar a importância do relacionamento vivo e dinâmico com Deus. E outro ponto: os novos discípulos em Cristo, as pessoas que estão chegando na igreja, devem entender que o comportamento ele é transformado quando se ama verdadeiramente ao Senhor. A pessoa ela é transformada. Pode passar? Avaliando para o crescimento espiritual. Que disciplinas espirituais são importantes para o nosso crescimento espiritual? Ali a lição ela faz essa pergunta. Alguém pode me colocar o que achou dessa pergunta ali na parte de quarta-feira? Na verdade são vários textos. São vários, né? Mas eu li alguma coisa que a gente está sempre vigiando e orando, né? Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente busca Deus, menos coisas erradas fazemos, né? Porque o poder vem de Deus, não vem de mim. E avaliar nossa mente, né? O que está me puxando mais da minha atenção? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Eu dedico mais tempo da minha vida fazendo as coisas para Deus, para a igreja, ou para as coisas seculares do mundo. E falar também da armadura de Deus, né? Que é o capacete e como salvação. Se eu estou convencida que Deus, que Jesus é a salvação, se eu uso a Bíblia para combater essas heresias e coisas do mal, e avaliar minhas companhias. Será que eu ando mais com as pessoas que tiram sarro, debocham de Deus, ou eu ando mais com os meus amigos, são mais aquelas pessoas que vivem e falam do amor de Jesus? Eu suponho que na minha lição, na lição de jovens, que é um pouco diferente, mas eu achei bem interessante o seguinte, que diz aqui, ó. O Salvador está esperando que cada um de nós deposite o nosso pacote de egoísmo aos pés dele. Como igreja, precisamos manter nosso foco na obra especial de Deus, que Deus nos deu para fazer. Levar as 3 mensagens angélicas a toda a parte desse mundo.
Não podemos permitir que nos tornemos tão distraídos fazendo parte da igreja que nos esqueçamos do porquê somos parte dela. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito aqui. Por que eu venho à igreja? Para que eu venho à igreja? E qual vai ser a consequência disso na minha vida? O que a minha vida aqui vai influenciar na minha vida? Tudo isso a gente tem que avaliar. Isso é importante. Né? E essas disciplinas espirituais a gente vai pelo estudo da Bíblia, a oração, tudo aquilo que Deus coloca que a gente tem que fazer. Né? Isso aí faz parte do nosso crescimento. Só assim a gente cresce. Se comunicando com Deus e trabalhando. A gente precisa se envolver no trabalho da igreja. Se não se envolve, não cresce. Ou você é um cristão, ou você é um membro da igreja. Né? Agora, aquilo que a Márcia falou me chamou muita atenção e tem me chamado muita atenção nos últimos tempos. O tempo. Porque por falta de tempo, a gente tem deixado de se consagrar, tem deixado de estudar, tem deixado de comungar com os irmãos. Né? Então, você falou uma coisa muito importante, pelo menos para mim tem sido, sabe, mas é o tempo. Você veja, eu não sabia que eu estava, até já comentei isso algumas vezes, eu não sabia que eu estava tão preso na televisão. Eu não me tocava, eu estava perdendo de 3 a 4 horas por dia assistindo televisão. E isso é péssimo, porque eu não conseguia colocar a lição em dia, eu não conseguia estudar uma Bíblia, eu não conseguia estudar uma profecia. Então, eu tinha que fazer de duas uma. Ou eu tomava uma atitude radical, ainda que provisória, talvez, porque a gente nunca pode dizer nunca para as coisas, a gente não sabe. Para Deus, tudo tem propósito. Mas eu decidi fazer o seguinte: a minha televisão só funcionava com antena. E eu pensei assim: bom, eu vou guardar minha antena e vou esperar um tempo, né? Para ver se eu consigo parar. Mas eu pensei assim: não, eu vou correr o risco. Eu vou ter que quebrar a minha antena. Quebrei minha antena. Funciona mais antena. Mais barato que quebrar a antena. Aí o que acontece? Sempre o crescimento, aí o que acontece? Consegui me dedicar mais, por incrível que pareça, consegui dar mais atenção para minha esposa. Né? Então são coisas assim pequenas, quase que insignificantes, mas para mim já fez um pouco diferente. De repente para alguém não seria um problema, mas para ti já é. O tempo precisa dar às vezes também eu fico triste que a gente vê isso na igreja. Às vezes a gente tem alguém na igreja que fez faculdade de contabilidade, entende, trabalha na área e não quer trabalhar no financeiro de jeito nenhum na igreja. Às vezes tem gente que fala muito bem, aprendeu a falar na faculdade e não quer pregar na igreja. Então eu acho que isso também Deus vai pedir, né? Porque às vezes nós somos bons líderes. Nossa, lá na Foquilinha a gente via assim, pessoas que eram ótimos líderes na empresa onde trabalhavam e na igreja não queriam cargos, não queriam... porque estão muito ocupados. E isso a gente também tem que pensar que se Deus nos deu esse dom, a gente tem que trabalhar primeiramente para Ele. Exato. Pode passar já assim. Comentários? Então, assim, a oração, a intercessão, o estudo da Bíblia e testemunho são disciplinas espirituais que demonstram o nosso compromisso com o Senhor. Um cristão envolvido com as disciplinas espirituais básicas tende a crescer continuamente na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, frutificando em amor e em boas obras. Esse é o mesmo que a gente estudou. Pode passar para o próximo. Crescimento da igreja. Mais um. Agora, para a igreja de Canasvieiras, considerando os 3 últimos anos dessa congregação, pode ser que ela está crescendo? E se não está, o que nós devemos fazer para a igreja crescer? Né? Essa eu penso que é uma pergunta fundamental para nós hoje. Olha, eu vou fazer uma avaliação dos últimos 2 meses. Está havendo alguma coisa na igreja e alguma coisa positiva, né? Eu sempre disse abertamente que eu não me sentia muito à vontade na igreja de Canasvieiras. E olha que quando pastor fui eu que separei mais os irmãos ali, a nona e o pessoal da família dela, decidimos montar uma igreja aqui em Canasvieiras. E o que acontece? Eu gostava de todo mundo, mas da igreja de Canasvieiras eu vinha e era convidado algumas vezes, a Helena sempre quis, mas ultimamente eu estou sentindo da parte, claro que a gente precisa, e é o que a lição diz, sempre melhorar e melhorar muito, mas a gente percebe que algumas pessoas estão começando a se envolver mais. É o exemplo que o Rubens
acabou de mencionar ali, é uma realidade. Você vê o Rubem organizando a plataforma, preocupado com escola sabatina, enfim, você vê a Mary realizando não só o departamento infantil, mas a adoração infantil da forma como foi. Eu estava conversando com a Márcia esses dias, né? A Márcia se envolvendo na lição ali e tal. Então você está vendo a juventude, então, usando o método positivo, né? Então alguma coisa de bom está acontecendo e graças a Deus por isso, né? Então, mas precisa melhorar muito, né? A igreja não passa por fases boas, não tão boas, mas em toda fase ruim se tira um proveito, tem um reavivamento, pessoas aparecem, né? Situações surgem para que pessoas novas possam aparecer, e é assim que a igreja continua, é assim que a igreja anda, e a gente tem que procurar fazer parte disso, procurar se envolver. Imagina se todos nós aqui nos envolvêssemos inteiramente naquilo que Deus coloca para a gente aqui na igreja, como que seria? Seria muito melhor. Então a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa trabalhar. Não é eu vir aqui na igreja, ouvir e ir embora. É vir na igreja, ouvir, praticar e querer trabalhar para que mais coisas aconteçam. Para que o evangelho seja pregado de fato, né? Na minha vida e na vida de outras pessoas que eu conheço. Pode passar já os comentários aqui? Uma igreja que cresce compreende bem sua missão e sua doutrina. Uma igreja que cresce conquista continuamente novos discípulos para o reino de Cristo. Deus coloca pessoas aqui dentro, Ele vai começar a trazer gente, se a gente começar a trabalhar. Porque não é a gente que converte, a gente trabalha, passa a mensagem. Quem converte, trabalha com a missão não é nosso, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Uma igreja que cresce colabora com o estabelecimento de novas congregações, abrir mais igrejas. Canasvieiras veio da Cachoeira, a igreja da Vargem veio de Canasvieiras, então é um ciclo, outras igrejas vão aparecendo, e é assim que tem que ser, né? A gente adiantar, pode. A Bíblia, então a Bíblia apresenta diferenciais para uma avaliação pessoal congregacional. A Bíblia é a nossa base. Avaliar de maneira equilibrada promove reflexão e o estímulo para o crescimento em amor e boas obras. Não fazer críticas. Ao avaliar o crescimento de uma congregação, deve-se considerar o crescimento espiritual, que são as disciplinas, crescimento numérico, novos membros, crescimento geográfico, novas igrejas sendo abertas. Acho que fechou? Então, a gente agradece aqui a participação de todos nesse estudo da lição. Espero que tenha sido proveitoso para cada um de vocês, que algo aprendido aqui possa realmente fazer diferença na tua vida hoje, né? Porque a gente está envolvido com a igreja, está envolvido com a causa de Deus, então a gente tem que ficar alerta e atento a tudo aquilo que está à nossa volta, né? E não tem outro jeito, através da Bíblia, oração e trabalho, né? Muito trabalho. Amém? Amém. Chegamos ao final de mais uma escola sabatina. Queremos agradecer a presença de todos aqui presentes, especialmente das nossas visitas. Eu quero convidar agora a Juliana para fazer a nossa mensagem musical.